Cultivo Online, capítulo 280. Mãe de Meixiu. Por que você se importa? Afinal, você geralmente não fala sobre ele. Além disso, o jovem mestre se foi e não há nada que você ou eu possamos fazer sobre isso. Meixiu disse quando sua mãe continuou olhando para ela como se ela tivesse feito algo errado. Você realmente não se importa com o jovem mestre? Seus sentimentos por ele mudaram depois que ele ficou aleijado? Acho que você não é diferente das outras empregadas, sempre cheia de desdém por ele e esquecendo quem ele costumava ser. Sua mãe balançou a cabeça. Meixiu cerrou os dentes ao ouvir as palavras de sua mãe antes de gritar em voz alta. Não me compare com esse lixo. Sua mãe permaneceu com uma expressão calma apesar da explosão inesperada de Meixiu, ou talvez porque ela esperava a explosão de Meixiu e ela não reagiu. Apesar de tudo, ela sempre conseguiu quebrar a aparência indiferente de Meixiu com facilidade. Eu vejo, sua mãe disse com uma voz indiferente antes de se virar e ir embora. Siga-me, ela disse de repente. Meixiu não disse nada e seguiu a mãe para dentro de casa. Poucos minutos depois, eles chegaram na frente do quarto de Yu-Hou, algo que Meixiu esperava ao ver a direção em que estavam caminhando. A mãe de Meixiu bateu na porta imediatamente após eles chegarem e ficou parada na frente das portas de uma maneira que cheirava a profissionalismo. Enquanto isso, Meixiu ficou ao lado dela de maneira semelhante. Alguns momentos depois, Yu-Hou abriu as portas. Saudações, jovem senhora. A mãe de Meixiu curvou-se para Yu-Hou e cumprimentou-a. Meixiu seguiu apesar de já ter se encontrado com Yu-Hou antes disso. Olá, senhorita Meifeng. Já faz um tempo. Yu-Hou retribuiu a saudação de maneira graciosa. Posso entrar por um momento? Meifeng perguntou a ela. Claro, Yu-Hou assentiu. Meixiu e sua mãe, Meifeng, entraram no quarto de Yu-Hou um momento depois. Ao entrar na sala, Meifeng imediatamente começou a olhar ao redor da sala com seu olhar penetrante, olhando claramente para ver se a sala estava limpa. Não se preocupe, senhorita Meifeng. Meixiu tem feito seu trabalho perfeitamente. Yu-Hou disse com um sorriso no rosto. Eu só queria ter certeza de que minha filha não estava relaxando no trabalho. Meifeng acenou com a cabeça, mas continuou inspecionando o quarto de Yu-Hou por mais um minuto depois, até mesmo limpando áreas incomuns atrás da mesa de Yu-Hou com os dedos para ver se havia alguma poeira. De qualquer forma, por que você veio aqui hoje, senhorita Meifeng? Yu-Hou perguntou enquanto ela se sentava na cama. Meifeng então disse. Eu só queria ter certeza de que você estava bem, jovem. Embora eu trabalhe na casa principal agora, eu costumava ser seu zelador. Sua condição? Yu-Hou mostrou um sorriso agridoce antes de falar. Como esperado, você está aqui por causa da situação do meu irmão. Lamento que você tenha passado por isso, jovem. Não conte aos mestres que eu disse isso, mas eu realmente não acho que o jovem mestre merecesse ser renegado. Já trabalhou o suficiente e merece descansar o resto da vida. As palavras de Meifeng deixaram Meixiu pasmo. Na sua opinião, não havia forma de a sua mãe demonstrar tamanha compaixão, pelo menos ela nunca tinha visto isso antes. Se houver algo que eu possa fazer por você, por favor me avise. Yu-Hou acenou com a cabeça. Obrigado, senhorita Meifeng, mas estou bem. Após um momento de silêncio, Meifeng perguntou de repente. O jovem mestre, onde ele está agora? Não consigo imaginar deixar alguém em seu estado na rua e sem onde ficar. Ponto de interrogação aspas. Isso é, Yu-Hou imediatamente hesitou em responder. Vendo isso, Meifeng continuou. Eu sei que você está hesitante em me contar qualquer coisa, e com razão. No entanto, estou realmente preocupado com o bem-estar do jovem mestre. Você pode não saber disso, mas eu era o zelador pessoal do jovem mestre em um apontar. É, sério, os olhos de Yu-Hou se arregalaram com as palavras de Meifeng. Meixiu também ficou surpresa ao ouvir isso, já que não se lembra de ter visto sua mãe ajudar Yuan antes. Fui designado para ele apenas por um breve momento, mas durante esse curto período, passei a adorar o jovem mestre e seus talentos que conquistaram o mundo. Seu crescimento como um prodígio, mas havia muitas outras coisas que precisavam da minha atenção, então acabei sendo transferido pelos mestres. Meifeng disse com uma expressão desanimada no rosto, sua voz sincera. No entanto, antes mesmo que Yu-Hou pudesse responder, Meifeng continuou. Tenho certeza de que o jovem mestre tem um lugar para ficar agora, mas não é com isso que estou preocupado. Na verdade, tenho alguém em mente. Se você me permitir, farei com que essa pessoa cuide do jovem mestre. Isso é um pouco. Yu-Hou não sabia como deveria responder, e seus olhos inconscientemente se voltaram para Meixiu em busca de ajuda. Como chefe de todos os servos que conseguiam detectar poeira mesmo do outro lado da sala, não havia como Meifeng ter perdido a mudança óbvia nos olhos de Yu-Hou. Entendo. Não é à toa que não sinto nenhuma tristeza vinda de você, Meixiu. Meifeng virou-se lentamente para olhar para a filha com o olhar estreitado e continuou com uma voz lenta, mas clara. É porque, para começar, você nunca se separou. Você é o novo zelador do jovem mestre, certo? Meixiu engoliu em seco nervosamente depois de ouvir as palavras de Meifeng que vieram na hora. Senhorita Meifeng, isso é, Yu-Hou também começou a entrar em pânico. E se ela disser a Meixiu que não pode cuidar de Yuan? E se ela designar outra pessoa para cuidar de Yuan? Isso mesmo,
Mãe, atualmente estou cuidando do jovem mestre. Você tem algum problema com isso? Meishio respondeu, nem mesmo se preocupando em esconder o fato.